Bom, então, retornando nossa segunda live. Nós tínhamos começado a resolver esse problema, né? E quando resolvemos esse problema, né, nós queremos determinar o f e o g que dividem esse segmento de reta em as partes iguais, né? Por isso, né, que nós partimos do pressuposto que o AF, né, o vetor AF, ele é a terça parte do vetor AB. Bom, fizemos todo esse desenvolvimento e chegamos à conclusão de que o F é 1/3 de B mais 2A. Então, tá. Botando cada pontinho no seu lugar, nós vemos o seguinte, né? Eu posso escrever isso aqui de forma mais, vamos dizer assim, mais prática, mais operacional, escrever como 1/3 de B mais 2A, né? Dá na mesma. Então, o que acontece? O B é 4 e 1 e o A é menos 2 e 4. Então, o que aconteceu? 4 menos 4 ficou 0. 1 mais 8 ficou 9. Então, agora o que acontece? 1/3 vezes 0 deu 0. 1/3 vezes 9 deu 3. Dessa forma, então, quem é meu ponto F? O ponto F, nessa situação aqui, é 0 para x e 3 para y. Tá? Aí é só... Quando a gente passa todo aquele trabalho inicial ali, o que acontece? A gente simplesmente só substitui o que se conhece e nós já temos de forma direta, né, o que se busca, né? Da mesma forma, se eu pensar, né, por que eu pensei nesse formato? Pensei o AF e o GB. Né? Então, o AF indo nessa direção aqui, o A para F vai na mesma direção do A para B, né? Ou seja, a mesma direção, mesmo sentido, né? Mesmo sentido de A para B. Agora, pegando essa mesma lógica, o meu A para B, né? Pegando a mesma lógica, o vetor AB, vou pegar o G com o mesmo sentido de AB, vai ser esse aqui, né? Vai ser o GD. Esse GD, ele é a terça parte do AB, né? O mesmo raciocínio. Esse mesmo raciocínio, né? Repetindo todo o processo anterior, eu vou ficar com B menos G igual a 1/3 de B menos A. Desta forma, né, o que acontece? Se eu passo o meu ponto B para o outro lado, né, eu passei o B para o outro lado. Peguei esse ponto aqui, o meu ponto B, trouxe ele para cá. Aqui ele. Ele era positivo, veio negativo, né? Eu vou ficar com menos G. Tá. Agora, o que vai acontecer? Olha só. Eu vou ficar com 1/3 de B menos B. O que dá 1/3 de B menos B? Tem que fazer essa continha. Então, 1/3 de B menos B vai ficar 3, vai ficar B menos 3B, né? Bom, B menos 3B, isso aqui dá menos 2B sobre 3. Tá? Agora, então, como eu tenho menos 2/3 de B mais, ou melhor, menos 1/3 de A, eu posso, então, escrever tudo, colocando tudo sobre o mesmo denominador, vai ficar menos 2B menos A. É o que eu tenho aqui. Então, menos G é igual a isso aqui. Se alguém ainda quiser escrever de uma forma mais... bom, vamos passar para a próxima parte. Professor, Vale? só uma dúvida ali.
esse menos 1/3 ali, quando você passou o B pro outro lado lá, eu não entendi de onde é que ele veio, aquele menos. Ficou 1/3 de B menos 1/3 de AB. De A. Porque eu não entendi o porquê do menos. 1/3 vezes B, 1/3 de B. 1/3 vezes A, ficou 1/3 de A. Esse B veio para o outro lado, está aqui, menos B. Aí eu fiz a continha. 1/3 de B, eu juntei. Vou juntar 1/3 de B, menos 1/3 de A. Então, trouxe o B para perto. Botei tudo sobre o mesmo denominador, 3. Então, vai ficar B menos 2B, melhor, menos 3B, né? Eu entendi, Elipso, eu não vi que você já tinha feito a distribuição. Ah, tá, tranquilo. Não tinha acompanhado o raciocínio, mas entendi. Obrigado. Tranquilo, de nada. Então, chegamos a esse ponto aqui, né? Então, esse ponto aqui deixamos aqui. Bom, já tem um monte de menos. Vamos ver o que acontece ali na adiante. Vamos apagar aqui e vamos ver o que aparece ali. Vamos pensando. Tá. Beleza. Então, o que a gente faz agora com isso aqui? Né? O que aconteceu? Olha só. Estava aqui e veio para cá. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Bom, isso acontece pelo seguinte, né? Porque quando eu estou aqui, como eu tenho esse sinal negativo, né? Esse menos 1 que está multiplicando aqui, eu posso passar ele para o outro lado, né? Ou eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Tem várias explicações para isso, né? Mas vocês fiquem com o que vocês gostam, que vocês sintam mais à vontade. Uma delas é, bom, eu tenho menos multiplicando G, né? A minha variável, né, que eu quero descobrir, menos multiplicando ele. Então eu vou pegar eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, porque daí esse menos 1 que está esse menos G vai ficar menos 1 vezes G. Menos 1 vezes menos G, então vai ficar G positivo, né? Então vai ficar o G limpo, né? Aqui está menos 1, então limpei. Mas se eu multipliquei do lado do G por menos 1, então eu multiplico do outro lado também por menos 1. Então aí vai ficar menos 2B vezes menos 1, vai ficar 2B. Menos A vezes menos 1 vai ficar mais A. Né? Ou seja, eu vou multiplicar tanto por esse e sempre multiplicar tanto por esse. Eu tenho que multiplicar todo o meu lado direito. Tá? Então, a gente multiplica por menos 1 para limpar, né, essa variável aqui, para deixar mais, né, assim, mais comercialmente aceita. Bom, então, chegamos a isso aqui. Bom, quando chegamos a isso aqui, né, a esse formato, que também pode ser entendido como 1/3 de 2B mais A, né? Pode ser entendido como 2/3 de 2B mais A, 1/3 de 2B mais A. Eu vou substituir, né, os pontos B e o A, os valores que eu tenho, e fazer as continhas, né? Agora que está tudo, vamos dizer assim, isolado, a gente faz essa primeira parte para isolar, né, o que a gente quer, né? O que se quer mesmo. O que quer mesmo é determinar o G. Então, as componentes de G. Então, o que acontece? Agora eu substituo pelos valores. Então, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho 8 menos 2, 6. E eu tenho 2 mais 4, 6. Então, se eu tenho 1/3 vezes 6, dá 2. 1/3 vezes 6, dá 2. Então, o ponto G é 2 para x, 2 para y. Certo?
Bom, o que eu fiz aqui? Eu marquei no gráfico, né? O ponto A é 2 menos 4. Né? Aqui meu ponto A. Ponto B é 4 e 1. Eu fiz o seguinte, eu marquei aqui o meu ponto G. Ali eu marquei o G. O G é 2 e 2. Né? Se eu... Agora, onde é que está o F? O F está em 0 e 3. A gente fez a conta e obteve 0 e 3. Dá para notar nitidamente que eles representam que essa distância, né, entre o F e o G é a mesma entre o G e o B, né? Ó, repara, aqui eu tenho uma unidade, a gente olha sempre pelos triângulos retângulos formados, né? Ó, uma unidade e duas unidades. Aqui, uma, duas. Aqui, o que aconteceu? Uma e duas, ó. Então, essas distâncias aqui são as mesmas, né? São iguais. Então, o que a gente fez? Nós resolvemos isso de forma algébrica, né? Algo que a gente pode enxergar de forma geométrica, né? Bem direitinho. Claro, aqui quando eu faço essa comparação entre algébrico e geométrico, é para mostrar e convencer vocês que quando a gente faz as contas, né? Na geometria analítica, quando a gente faz as contas, a gente está por detrás dessas contas, nós temos uma interpretação geométrica. E que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não consegue representar isso geometricamente de forma simples. Ou seja, quando a gente diz não consegue, a gente consegue, mas não é simples de enxergar. Tá? Pegar um esquadro e tal não é tão simples assim. Ou fazer agora, né, num software. Bom, o que são alguns exemplos envolvendo esse tipo de questão, de raciocínio, né? Semana que vem vai voltar em algumas questões com o espaço tridimensional também. Bom, hoje, então, a gente vai falar um pouco de ângulos, né? Vamos tratar um pouco né, da decomposição de vetores, né? Como a gente pode decompor um vetor nos eixos x e y, né? Isso é algo bem importante, que vocês fazem isso em várias disciplinas, e que eu acredito ser uma das grandes contribuições que essa disciplina tem que deixar. Bom, então, se eu tenho um vetor, né? Um vetor que tem uma componente em x e uma componente em y. Né? Esse vetor, ele tem um ângulo, ele vai formar um ângulo com o eixo das abscissas, que eu chamei de alfa, e vai formar um ângulo com o eixo das ordenadas, que eu chamei de beta. Né? Dessa maneira, é possível, então, determinar, né, as componentes Vx e Vy por relações trigonométricas. Tá? Por exemplo, se eu avalio o seno de alfa, estou olhando para o alfa. O que é o seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse aqui, né? Então, esse é o oposto ao alfa. O oposto ao alfa é o Vy. E a hipotenusa? A hipotenusa é essa aqui. Né? Então, essa hipotenusa aqui é o comprimento de V, que a gente representa por módulo de V. Desta maneira, o que a gente pode fazer? Se a gente pode isolar o V de Y e verificar aqui. Essa distância aqui, né, nada mais é do que o módulo de V vezes o seno de alfa. Tá? Da mesma maneira, eu posso pensar que... eu posso tratar com o cosseno de alfa e vou chegar que o módulo de V é igual ao cosseno de alfa. Por que o cosseno? Né? Porque o cosseno é cateto
adjacente. Como o cosseno é cateto adjacente, né? Então ele está relacionado com o V de x. Como o seno é cateto oposto, né? O seno é cateto oposto, então, o seno é cateto oposto, ele tem que estar relacionado com o V de y. Porém, isso aqui muda radicalmente quando eu estou avaliando o beta. O meu V de y, quando eu estou avaliando pelo beta, meu V de y agora, ele é cateto adjacente. Ou seja, ele é adjacente ao beta, ele forma o beta. Então, o meu V de y pode ser seno de beta. Né? Então, a gente tem que olhar para o ângulo que se tem. Né? Então, o meu V de y é seno não, né, Celso? É cosseno de beta. Por quê? Porque o beta agora o beta é adjacente. Então, como o beta é adjacente, eu tenho cosseno. Da mesma maneira, né, agora, o que acontece aqui? O meu V de y, meu V de x, ele é oposto ao beta. Então, o que é oposto ao beta? É o seno. Então, ele é oposto ao beta. Então, é o seno. O V de y é adjacente ao beta. Então, é cosseno. Quem define se é seno ou cosseno é a relação trigonométrica, é a posição do ângulo, enfim. Tá? Eu falo muito isso para que não haja aquela decoreba, né? Ela tem um sentido, claro, mas existe uma certa decoreba que eu já escutei em corredores da FTech, né? E que alguns que levava assim, ó, caminhões e caminhões melhor, né? Toneladas e toneladas de aluno para forca, né? Em disciplinas como mecânica dos sólidos, porque diziam, se eu vou decompor em x, eu uso cosseno. Será? Será que a decomposição em x é sempre com cosseno? Não, isso depende da posição do ângulo, depende de como você está resolvendo, né? Será que é mais fácil você fazer o cosseno? Veja, a decomposição sempre, e aí eu vou usar a palavra sempre, depende das relações trigonométricas, ou seja, de uma maneira mais ampla. Tá? Então, cuidado com essas redundâncias. Tá? Tem motivo, pode dizer assim, se eu vou decompor numa coordenada polar, tudo bem. Mas eu não falei da coordenada polar, não disse o que é. Então, ficamos com a decomposição em triângulo retângulo. Como eu determino o ângulo alfa? Isso a gente vai fazer de vez em quando. O ângulo alfa. A gente vai usar a função arco tangente. Bom, isso aqui, quando chegar a hora, eu vou falar dela. Tá? Por enquanto, eu vou deixar ela aqui suspensa. Então, vamos botar a mão na massa, que é melhor a gente botar a mão na massa e ficar filosofando. E aí, a gente vai chegar nesse arco tangente. O que é isso? Como se calcula isso? Tá. Então, temos aqui dois vetores. Tá? O vetor B e o vetor C. Esses dois vetores aqui nós queremos decompor, né? Queremos saber quem é o B de x e quem é o B de y, quem é o C de x e quem é o C de y. Então tá. Vou pegar o primeiro vetor B. O que vai acontecer? Eu vou ter ali um triângulo retângulo. Né? Eu olho para esse triângulo retângulo. Eu quero o B de x e o B de y. Então tá. Vamos marcar aqui. O meu B de x, esse aqui. Tá? E o meu B de y, esse aqui. Né? Ou seja, se eu marco aqui está meu B de x. Bom, da maneira como nós estamos vendo esse triângulo retângulo, o que a gente vê? Né? Se eu quero o B de x, por exemplo,
né? Eu sempre vou pegar o módulo de B e vou multiplicar ele por quem? Pelo seno ou pelo cosseno? Eu vou multiplicar ele pelo seno. Por que eu vou multiplicar ele pelo seno de 20 graus? Por quê? Porque o B de x ele é oposto ao ângulo θ. Então, se ele é oposto, então ele é 20 graus. Ele é seno. O B de y é módulo de B vezes o cosseno de 20. Por quê? Né? Porque o B de y ele é adjacente ao 20. Então, por isso, vai ficar cosseno. Então, adjacente, cosseno, oposto, seno. Bom, o que acontece aqui? Se eu pego o seno de θ, eu vou ficar com B de x sobre o módulo de B. Né? Lembrando, o que é o seno? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, se eu tenho cateto oposto sobre a hipotenusa, por isso, né, se eu quero o B de x, eu vou relacionar o seno, porque ele é oposto. E aí eu substituo, né? Vai ficar 6 vezes seno de 20, peguei a calculadora e encontrei aquele valor. Da mesma forma, eu vou pegar cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, o B de y sobre o módulo de B. Então, o B de y está relacionado, é um cateto adjacente, então por isso o cosseno. Então vai ficar 6 vezes cosseno de 20, e dá esse número aqui. Aí é pegar a calculadora. Então, dessa maneira, né, nós vamos ter, né, o meu vetor B. Aqui, né? Componente em x, 2,52. A componente em y, 5,638. Certo? Então, aqui, esse é um raciocínio que vocês vão carregar muitas e muitas disciplinas por aí. Principalmente esses alunos que têm, esses cursos que têm disciplinas estruturais, né? Ou seja, que tem o foco em estruturas. Né? As disciplinas de, sei lá, estrutura de aço e madeira. Né? Essa disciplina, né, quando chegar lá, você já tem que estar com isso assim, né, no DNA. Agora, vou decompor esse vetor aqui. Está aqui meu triângulo retângulo, né? Vou decompor. Aqui, eu vou ter a componente em x. C de x. E aqui está o C de y. Beleza. Muito bom. O C de y, né? Por que ele está relacionado com o seno agora? Porque o C de y ele é oposto ao θ. Né? Então, o C de y é oposto ao θ. Então, se ele é oposto ao θ, ele tem que estar relacionado com o seno. Fazendo as contas. 4 vezes seno de 50 dá 3,064. Então, C de y oposto ao θ, então vai ser seno. Agora, o seno de θ. Por que apareceu agora o sinalzinho negativo? Além de saber que eu tenho cateto oposto, né? Ou seja, eu tenho cosseno de θ. Eu tenho cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, a componente em x é o meu cateto adjacente, então eu vou estar relacionado com o cosseno. Por que aparece um sinal negativo? Ora, eu estou colocando o problema dentro de um sistema cartesiano. E olhando num sistema cartesiano,
O que a gente verifica que o C de X está à direita ou à esquerda da origem? Ele está à esquerda da origem. Então, a gente tem que representar que esse C de X está à esquerda da origem com o sinal negativo. Tá? E se eu botasse sinal positivo, eu ia estar indo para cá. E aí eu ia estar desenhando esse vetor aqui. Não é esse vetor aqui, esse vetor aqui. Certo? Ou seja, esse vetor aqui, olhando para o gráfico, a gente sabe, olhando para o gráfico, olhando para a referência que a gente estabeleceu, essa aqui é a minha referência, olhando para tudo isso, a gente vê que, sim, esse vetor, ele é, a componente x dele é negativa. Tá? Então, em essa situação, a gente tem que olhar aquilo que a gente está fazendo. Então tá. Fazendo as contas, vai ficar 4 cosseno de 50, vai ficar menos 2,571. Então, ó, repara, ó, menos 2,571. Ele tem que vir para a esquerda. Ele tem que ir para cima. Né? Então, ele vem 2,5 unidades para a esquerda e 3,064 unidades para cima. Então, tem que olhar para o que está sendo feito. Certo? Esses dois exemplos aqui que a gente apresentou de decomposição de vetores, eles são bem importantes, eles abordam uma série de coisas. Vocês têm que estar atentos. Né? Ou seja, são coisas que eu me baseei na reclamação dos outros professores. Né? Eu sempre sou muito influenciado pelos professores. Bom, tá, então agora nós temos essa questão aqui, que se eu não me engano vocês já resolveram ela em algum lugar. Não sei se a gente resolveu isso em aula ou se num questionário. Ele pede a força resultante. Então, quando a gente fala em força resultante, quem não fez física ainda, né, a gente lembra que a força resultante é a soma das forças. F1 mais F2. Então, a gente quer fazer F1 mais F2. Então tá. É isso que nós queremos. Ele pede o módulo da força resultante. Aí tem que tomar cuidado que alguém vai pensar assim, se é F1 mais F2, se ele quer o módulo da força resultante, então é 200 mais 300, deu 500 e a nota é 0. Tá? Não é simplesmente somar, né, 200 com 300 que deu a força resultante. Não é isso. Ou seja, é uma soma vetorial. Ou seja, a força resultante é uma soma vetorial. Não é uma soma escalar, é uma soma vetorial. Então, né, o que nós temos que fazer? Nós temos que decompor. Nós fizemos, acho que na aula que a gente resolveu esse problema, a gente usou a regra do paralelogramo. E depois a lei do cosseno. Aqui a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer de outra maneira. Vai fazer por decomposição de vetor. Então, se eu for decompor o F1, né, botei ali, quadrei o F1 para decompor ele. O que acontece? O F1 de x, né, a gente pode pensar de duas maneiras. Você pode pensar, como eu fiz aqui, por exemplo. Né, eu calculei aqui, tomei o seno de 80. Por que eu tomei seno de 80, professor? Porque eu tomei esse ângulo aqui, né? Mas se eu tivesse pensado no cosseno de 80, cosseno de 80 é igual a quanto? O F, o cosseno de 80 é o F1 de Y, dividido por 200. Então, F1, melhor.
professor está fazendo bobagem. Cosseno de 80 não, cosseno de 10. Né? Que é 10 graus, né? Cosseno de 10. O meu F1 de y é igual a 200 cosseno de 10. Se você quiser pensar dessa maneira, né? Ou seja, o meu F1 ele é cateto adjacente do 10. Então, se ele é cateto adjacente do 10 graus, então eu tenho que pensar em cosseno. Então, 200 vezes cosseno de 10. Ah, professor, mas aqui você fez 200 seno de 80, como se ele fosse oposto a 80. Sim, ele é oposto a 80. O resultado vai ser diferente? Nem um pouquinho. Quem fizer 200 cosseno de 10 vai encontrar o mesmo resultado que 200 seno de 80. Certo? Ficou bem mais fácil dessa maneira, professor, da outra vez que a gente resolveu o exercício, pelo paralelograma. Sim. Tá. Então, feito o F1. Agora vamos fazer o F2. O F2, melhor, o F1 de Y. Desculpa, eu tô viajando aqui. O F1 de X. Ah, então, eu fiz o F1 de Y, vou fazer o F1 de X. Da mesma maneira, eu olhei para o 80. Eu coloquei o 80 aqui quando eu fiz isso, dá para provocar mesmo, tá? Bom, se eu pensar agora em seno de 10, o que é seno? Seno é cateto oposto. Quem é cateto oposto ao 10? Cateto oposto ao 10 é o F1 de X sobre 200. O meu F1 de X é 200 seno de 10. Então, se eu fizer essa conta, 200 seno de 10 e 200 cosseno de 80, nós temos a mesma resposta. Certo? Tanto faz. A questão é, você tem que olhar para o triângulo e ver qual referencial que você vai tomar. Certo? Aqui eu considerei o 80 graus provocar. Mas se você quisesse fazer por 10 graus, você vai encontrar o mesmo resultado. Certo? Então, o meu F1, né? O meu F1, ele tem 34 para I e 196 para J. Né? É o que a gente observou aqui. Certo? 196 aqui, 196. E aqui está o 34. Beleza. Agora vamos para o F2. O que vai acontecer com o F2? A mesma coisa, né? O F2. O F2 de Y, a primeira coisa que nós temos que verificar é que ele é negativo. Por que ele é negativo? Ele está para baixo, né? Aqui, ó. Ele está abaixo da origem, abaixo daquilo que a gente estabeleceu como sendo origem. Se aqui eu considero como a minha origem, né, ele está apontando para uma componente em Y negativa. Então, por isso que tem que aparecer aquele sinal de menos. Novamente, como o meu F2 de Y ele é oposto ao 30, então tem que estar relacionado com o seno. Então, o F2 de Y, esse aqui, ele está relacionado com o seno porque ele é oposto. O F2 de Y vai ser isso aqui. Dessa maneira, o meu F2 vai ficar menos 150. Né? Ou seja, menos 150 para baixo. Da mesma forma, tá? Eu vou pegar o F2 de X, né? O F2 de X, esse aqui, F2 de X, e ele é adjacente ao 30. Então, está relacionado com o
cosseno, né? O F2 de x, ele é adjacente, então está relacionado com o cosseno. Fazendo a continha, obtenho esse valor aqui. Então, quem é o meu F2? O meu F2 é o 259, né? À direita, e menos 150 abaixo. Eu tenho F1 e F2. Bom, o que acontece? Eu tenho F1, F2, eu tenho F1. O que nós queremos? Nós queremos calcular, né? Queremos calcular quem é a força resultante. Então, a força resultante, se eu for fazer F1 e F2, já fica claro, né, que eu vou somar I com I, J com J, né? I com I, J com J. Aqui você pode escrever da forma matricial, o professor de você sempre gosta de escrever como duas matrizes, F1 e F2, porque fica tudo na mesma linha, ou você junta, né? I com I, né? I com I, J com J. Dessa maneira, ficou menos 100. Então, ficou 259 mais 34. Então, 259 mais 34, com I, aqui. Menos 150 com 196. Menos 150 com 96, 196, deu esse valor aqui. O que o problema está perguntando? Está pedindo o módulo e a direção. Primeiro vamos falar só do módulo. O módulo, como é que eu vou determinar o módulo, o tamanho desse vetor? Bom, eu vou tomar, para determinar o tamanho do vetor resultante, eu vou ter que então pegar 294 ao quadrado, mais 46 ao quadrado, tomo o quadrado deles e tiro a raiz quadrada. Isso aqui dá quanto? 298. Se vocês voltarem lá nas aulas passadas, né, na aula que a gente resolveu isso por lei do cosseno, nós vamos ver que nós encontramos quanto? 298. Certo? Bom, estamos chegando ao fim da segunda live. Falta a gente falar da direção. O que ele fala em direção? Ele está querendo saber qual é o ângulo do meu vetor resultante. Daqui vai ficar minha força resultante, né? Se a gente for fazer por regra do paralelogramo, se fizer a regra do paralelogramo, a gente vai ter isso aqui. Ele quer saber esse ângulo θ aqui. Quanto vale esse ângulo entre o eixo das abscissas e o vetor? Pensem nisso no intervalo, certo? Quando voltar